Indo agora para a terceira parte do livro, intitulada Discutindo com Leitores e Críticos de Marx. Nós vamos encontrar nesta parte do livro, na última parte do livro, basicamente a justificativa de uma pesquisa filológica dos textos de Marx. Manacorda, como nós vimos, deu uma importância muito grande a esse método de estudar os textos de Marx, utilizando-se aqui de um rigor filológico, estudando os textos originais de Marx. Daí essa perspectiva de uma pesquisa marxiana e não marxista. Só lembrando, quando nós falamos de uma pesquisa marxiana, de um estudo marxiano, a gente está fazendo referência a análises de textos escritos pelo próprio Marx. Quando a gente fala de uma pesquisa marxista, de um pensamento marxista, a gente está fazendo referência também ao pensamento de críticos de Marx, de intérpretes de Marx. E talvez um dos grandes problemas dessa pesquisa marxista é justamente a interpretação equivocada de conceitos presentes nos textos de Marx. Mais grave do que essas interpretações equivocadas é a atribuição de ideias, conceitos, a Marx, sem ele nunca ter defendido tais ideias. Isso também é fruto de interpretações equivocadas. Manacorda destaca que muitas vezes Marx é criticado, é visto como alguém que não aborda a questão espiritual do homem, quando, na verdade, à luz de uma pesquisa filológica, Manacorda verifica que Marx tinha, sim, em seus textos, esse aspecto da espiritualidade. Ou seja, o homem não pode ser reduzido ao aspecto econômico. Manacorda inicia o capítulo dizendo que é bastante estimulante confrontar as ideias, confrontar as ideias de um pesquisador com as ideias dos seus intérpretes. É justamente nesta confrontação que há essa oportunidade de corrigir interpretações equivocadas e, dessa forma, mudar os pontos de vista. E é interessante que Manacorda, ao trazer as interpretações de alguns estudiosos, ele o faz de uma forma bastante respeitosa. Ele, claro, traz o rigor de uma crítica, mas sem ser, em nenhum momento, grosseiro. O primeiro pesquisador presente aqui neste capítulo, cujos textos são analisados por Manacorda, é Galvano della Volpe, ao trabalhar com os conceitos de trabalho e liberdade. Manacorda traz aqui um questionamento que seria central em Marx, e é justamente em cima deste questionamento que Galvano vai fazer as suas interpretações. Manacorda diz: se o trabalho, uma vez expurgado da sua condição negativa, constitui a atividade humana vital, o humanizar-se e socializar-se da natureza, a automanifestação do homem, como se pode aceitar a proposição do mesmo Marx, segundo a qual, mesmo numa forma mais elevada de sociedade, o trabalho, enquanto luta com a natureza, permanece sempre como um reino da necessidade, e o reino da liberdade comece apenas onde termina o trabalho, determinado pela natureza e por finalidade externa. Para Manacorda, este questionamento, que causa, digamos, espanto em Galvano, que é justamente sobre a permanência do trabalho como necessidade e sobre a liberdade só poder ser atingida além do trabalho, Ou seja, na superação do trabalho que esse reino da liberdade poderá ser atingido. É justamente aí que estaria causando esse espanto em Galvano, esse pensamento de Marx. E ainda nesta linha de raciocínio, Galvano traz outro questionamento. Se
o homem é homem na medida em que produz, né, voluntária e conscientemente, e se o desumano surge não do trabalho, mas da sua divisão, ou seja, o aspecto desumano, né, ele não surge do trabalho, não é o trabalho que traz esse aspecto desumano, né? Até porque, a partir do momento que o homem modifica a natureza, né, por uma questão de necessidade, a gente já pode estar falando aí de trabalho, mas o trabalho por si só, segundo Galvano, né, ele não trouxe esse aspecto negativo, né? Não trouxe a questão desumana, digamos assim, né? O que vai proporcionar esse aspecto negativo não é o trabalho, mas sim a sua divisão. É este o ponto de vista de Galvano. Então, se não é o trabalho que traz esse aspecto desumano, será a sua divisão, que é a subordinação a um poder estranho, porque a criação de uma totalidade de forças produtivas e a libertação do trabalho quanto à subordinação não deveriam restituir ao homem a sua integridade no próprio processo do trabalho? Ou seja, Galvano está dizendo aqui que a superação deste aspecto negativo, né, não se dá com a eliminação do trabalho, mas sim com a eliminação da divisão do trabalho. E aqui estaria justamente essa crítica que Galvano faz a Marx, né? Porque para ele, Marx propunha, né, a eliminação de qualquer tipo de trabalho para que o homem possa chegar a essa libertação. No entanto, Manacorda vai dizer que Galvano está equivocado, que Marx também pensa dessa forma, né? Ele pensa que o trabalho também traz esse aspecto da manifestação do homem, né? Também traz essa questão da liberdade. Isso pode ser verificado em um trecho da ideologia alemã. Apenas neste estágio, a manifestação pessoal coincide com a vida material, o que corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos em indivíduos completos e à eliminação de todo resíduo natural. Ou seja, o trabalho também estaria proporcionando essa manifestação pessoal, esse desenvolvimento dos indivíduos. Manacorda também cita os Grundrisse, né? O desenvolvimento da rica individualidade, cujo trabalho não mais aparece como trabalho, mas como plena manifestação da própria atividade, em que a necessidade da natureza, em sua forma imediata, desapareceu. E traz ainda outra obra, né? A Crítica ao Programa de Gotha, né? No qual Manacorda destaca que Marx propunha a referência ao trabalho como a primeira necessidade da vida. Ou seja, nós temos aqui formulações que se referem exatamente à perspectiva de uma sociedade libertada da exploração e da divisão do trabalho. Mas, de maneira geral, e Manacorda destaca isso muito bem, o trabalho se apresenta como uma relação com a natureza, que, enquanto dado a priori, é a condição do humano, mas não o seu pleno desenvolvimento. Claro, é a condição do humano. Então, a gente pode falar que o trabalho faz parte da própria ontologia do ser humano, né? Da própria constituição do ser. Então, a gente não pode falar de ser humano sem falar de trabalho, porque ele é constituído pelo trabalho, faz parte da sua própria essência. O animal se identifica imediatamente com a sua atividade vital, não se distingue dela. É ela, descreve Marx, acrescentando que o homem, ao contrário, faz da sua própria atividade vital o objeto do seu querer e da sua consciência. E embora o animal também produza, ainda que sob o império da necessidade imediata, o homem não só atua livre da necessidade imediata, mas sabe conferir ao objeto a medida inerente, portanto, também produz segundo as leis da beleza. Isso quer dizer que o homem impõe leis e medidas próprias à sua relação com a natureza, independentemente da imediata necessidade natural.
Então, há aqui esse aspecto que diferencia o homem dos demais animais, né? Os animais têm essa relação com a natureza, uma relação de necessidade, mas essa necessidade não é mediada, né? Já com o homem, há a mediação aqui por meio das leis, né? Claro, entra aqui o aspecto da linguagem. Marx falava que o homem também é um animal econômico, né? Um animal político, mas, e fazendo aqui uma referência a Aristóteles, né? O homem é um animal político, mas o que diferencia o homem dos demais animais não é o aspecto político, mas sim o aspecto do logos, né? Aqui diz respeito ao discurso. O homem é diferente dos demais animais pelo fato de ele discursar, de ele se relacionar por meio da linguagem com os demais animais. E quando eu falo aqui demais animais, eu estou fazendo referência aos demais seres humanos, né, os seus pares. Outra crítica feita aqui por Galvano diz respeito ao fato de considerar Marx, né, como um pensador que vê o homem, né, apenas nos aspectos materiais, deixando assim questões relacionadas à espiritualidade como fatores importantes para a compreensão do próprio ser. Ou seja, é como se Marx deixasse de lado a apropriação espiritual da natureza. Afirmação essa, né, que Manacorda rechaça, trazendo aqui um trecho de um texto de Marx. Tempo para uma educação de seres humanos, para o desenvolvimento intelectual, para o cumprimento das funções sociais, para relações de sociabilidade, para o livre jogo das energias vitais físicas e mentais. E afinal, tempo festivo dominical, ainda que apenas na terra dos que guardam o sábado, nada mais que simples e puros adereços. E é aqui que vem justamente a criação de um tempo disponível além do trabalho necessário. É nesse tempo disponível que o homem vai poder se dedicar à fruição de bens materiais e espirituais. O trabalho, Manacorda destaca muito bem, não se torna jogo. O homem pode confiá-lo cada vez mais à máquina, reservando-se o poder mais elevado de projetá-lo, construí-lo e controlá-lo em seus processos. Assim, pode tornar-se nele cada vez mais rico e universal. A criação de um tempo disponível, além do trabalho necessário, será o espaço para o desenvolvimento de cada um e, portanto, também da sociedade. Marx vai dizer que a verdadeira riqueza é a força produtiva que é desenvolvida. E, claro, né, esta ação deve estar aqui imbuída de ciência de todos os indivíduos e, portanto, a medida da riqueza deixará de ser o tempo de trabalho para se tornar o tempo livre, né? Então, será mais rico não aquele que trabalha mais, mas sim aquele que tiver mais tempo livre. Outro aspecto importante que Manacorda nos traz é justamente da relação entre consumo e fruição. Claro, houve um tempo, né? E ainda há esses resquícios, né, de uma parte da população usufruir, né, consumir, e a outra parte produzir, né? Então, produzir arte é consumir, fruir a arte. Produzir ciência é consumir, fruir a ciência, né? Então, ao utilizar a ciência, há também aqui o aspecto da fruição. Uma identidade que na sociedade dividida era possível, mas de maneira limitada a uma parte apenas, em detrimento da outra, a produção e o consumo, o trabalho e o desfrute, a atividade material e a atividade espiritual correspondiam a indivíduos diferentes. Já na sociedade comunista, existirá de maneira unilateral a todos os indivíduos. O próximo estudioso aqui vai ser Lamberto Borghi. Vai falar da liberdade
como algo que pode surgir da necessidade. Manacorda diz que Borg, atribui diretamente a Marx a hipótese de que o proletariado aceitará uma organização de luta centrada e autoritária e construirá um poderoso aparelho estatal na forma de ditadura do proletariado, inclusive o predomínio do ensino técnico sobre o ensino geral na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de qualquer maneira é questão que mereceria um exame mais generalizado. Manacorda vai dizer que esta interpretação, de Lamberto Borg, é equivocada, principalmente quando ele afirma que em Marx o ser humano está canalizado no social, e que, portanto, a consciência do homem se reduz à vida social e econômica e carece de intimidade e de autonomia. Manacorda vai refutar esses pensamentos de Lambert. Ele diz que se a consciência é determinada por seu ser social e, em última instância, pelo processo produtivo, como pode manifestar-se como força originária para sua subversão? Ou, pelo contrário, se a verdadeira condição humana é a liberdade, por qual virtude dialética pode ela surgir do seu oposto, ou seja, da necessidade e da exploração que acabam adquirindo consagração histórica e, portanto, ética? Manacorda vai dizer que, claro, a consciência para Marx é determinada pelo processo produtivo. No entanto, este determinismo, ilimitado é criticado por Marx. Há um limitado âmbito de domínio do homem sobre a natureza e das relações sociais que vai corresponder ao desenvolvimento da sua própria personalidade. Marx vai dizer que a abstração ou ideia nada mais é que a expressão teórica das relações materiais. Mas é justamente por isso que essa transformação do homem se dá na sua relação de domínio sobre a natureza e sobre as mesmas relações com outros homens, ou seja, com a sociedade. Em outras palavras, pessoal, quando Lamberto diz que a consciência é determinada pelo seu ser social e essa consciência, como ela iria originar esta subversão à sociedade quando a própria consciência é formada pela própria sociedade. Em outras palavras, pessoal, como nós vamos superar a situação atual utilizando uma consciência que é fruto dessa própria situação atual? Como é que eu vou conscientemente lutar contra algo que é contrário àquilo que eu possa pensar? É aí que está o aspecto contraditório, Mas, e é muito importante a gente lembrar disso, como nós vimos, a consciência para Marx ela é determinada em última instância pelo processo produtivo, mas o processo produtivo também é determinado pela consciência. Para a gente entender isso, pessoal, é de suma importância nós entendermos o aspecto da dialética. É justamente esse caminho de duas mãos. O homem só é homem quando está inserido em uma sociedade, e a sociedade só existe porque existe o homem. E claro, há sempre o aspecto aqui da ação consciente. Não há aqui a defesa desse aspecto involuntário, do inatismo. Há sempre a defesa da consciência. As ações humanas são ações conscientes. Por isso, pessoal, que há aqui o aspecto da história. Os indivíduos são frutos da história, não são produto da natureza, mas sim da história. E quando a gente fala que os indivíduos são produto da história, a gente está fazendo referência a algo que é consciente, a ações desenvolvidas pelos homens de forma consciente. Lamberto vai afirmar que Marx teve um grande mérito
de colocar o problema da educação em relação à organização do trabalho. Ele concorda, né, com a crítica de Marx à cultura ociosa, que separa cultura geral e profissional, mas destaca que Marx não desenvolveu tal princípio e não demonstrou a fecundidade pedagógica do trabalho manual na escola como instrumento do desenvolvimento intelectual da criança. Bem, Manacorda até concorda que, de fato, Marx não se ocupou ou quase não se ocupou de questões propriamente pedagógicas, mas não está verdadeiro, né? No sentido de que Marx propunha aqui uma fundamentação histórica e lógica da função do trabalho na formação do homem. Manacorda também vai criticar o modo como Lamberto aborda a perspectiva revolucionária de Marx, né? O modo como Borg apresenta a origem dessa perspectiva em Marx, acentuando os aspectos políticos relativos ao agigantamento do aparelho repressivo do governo, da polícia, do exército, exagera, na opinião de Manacorda, esse momento político muito além de quanto exista em Marx, e, em certo sentido, é indício da atitude preconceituosa que leva a formular a hipótese ou a suspeita de um Marx em que, na verdade, a pedagogia esteja violentada pela política. A questão do tempo livre é um exemplo que Manacorda traz. Lamberto considera que Marx localiza no âmbito das atividades produtivas o tempo de atividade intelectual e pessoal, pelo qual tanto lutou. Para Manacorda, isso não parece nada exato, nem que Marx o tenha afirmado em alguma ocasião, ainda mais se considerarmos que Marx o atribuiu à economia política, ou seja, à sociedade capitalista. Mas o que nos interessa aqui, e Manacorda destaca muito bem, né, é observar que Lamberto levanta contra Marx uma acusação exatamente antitética à indicada por Della Volpe. De fato, se para Della Volpe o delito de lesa filosofia e de lesa socialismo cometido por Marx consiste em ter posto a liberdade fora do trabalho, para Borg consiste em tê-la posto no âmbito do trabalho. Por outro lado, se para Della Volpe, ao assim dizer, Marx não é marxista, para Borg ele o é demasiadamente. Manacorda diz que é comum as pessoas esquecerem, né, que para Marx a consciência é sempre consciência de alguma coisa. E é exatamente sobre esse ponto que o pensamento marxiano se distingue de toda ideologia. Dewey, e com ele Borg, fala da educação liberal como condição da transformação social. Já Marx fala de uma dupla relação recíproca entre escola e sociedade, que não nega a autonomia do processo educativo, mas se opõe à ilusão de que a educação possa, por si só, eliminar a propriedade privada dos meios de produção da vida social. E, em resumo, a relação capital-trabalho, na qual está a fonte real e não ideológica da alienação. O próximo pesquisador será Roberto Mazzetti, que vai falar da relação de Marx com os utópicos. Manacorda diz que é frequente a referência feita de Marx ao pensamento dos utópicos, especialmente de Owen, que, como vimos, né, Marx considerava mais do que a qualquer outro e de cujas experiências concretas retira procedimentos para aplicar na perspectiva do ensino do futuro. De fato, a gente pode encontrar muitas questões pedagógicas em Owen, né, que são resgatadas por Marx. Isso para além de uma proposta direta de unir ensino, trabalho produtivo e ginástica. Posteriormente, Manacorda traz alguns textos de Owen, né, e faz algumas relações com obras de Marx. Por exemplo, Owen desenvolve a sua teoria da organização e do conteúdo da educação
na perspectiva da subdivisão em classes de idade e pela indicação de conteúdos. Isso pode lembrar as instruções de Marx, escritas em agosto de 1866 aos delegados do primeiro Congresso da Internacional. Na realidade, dele, tanto mais se destaca quanto aparentemente mais se aproxima. No entanto, a divisão de toda a população, e não apenas dos adolescentes, ao término da sua formação em séries segundo as idades, as primeiras de 5 em 5 anos, até 30, com as duas últimas, respectivamente, entre os 30 e 40, e entre os 40 e os 60, com uma rigorosa e excludente divisão de tarefas, e até com a previsão da perfeita saúde de que desfrutarão, assinala claramente o caráter utópico do seu projeto. E é justamente aí que vem o que diferencia as propostas de Owen com as de Marx. Marx via nessas propostas de Owen, que representam muito bem o socialismo utópico, ele via o caráter utópico dessas teorias. E para mostrar claramente essa diferença de pensamento de Owen com o pensamento de Marx, Manacorda traz aqui outro texto de Owen que se refere à divisão do trabalho e dos seus efeitos sobre os indivíduos, até porque esse é um dos temas centrais da antropologia marxiana. Então é importante a gente fazer a leitura desse trecho e compará-lo com o que consta nos textos marxianos. Tem sido opinião muito generalizada, escreve Owen, recomendar uma nítida divisão do trabalho e uma divisão dos interesses. Logo será demonstrado, entretanto, que tal divisão do trabalho e divisão dos interesses nada mais são do que outros termos para a pobreza, a ignorância, a dissipação de todos os gêneros, a oposição geral a toda a sociedade, o delito, a miséria, a grande fraqueza de corpo e de mente, para evitar esses males que, enquanto continuarem, manterão necessariamente a humanidade num estado de extrema degradação. Cada criança receberá um ensino geral, nos primeiros anos de vida, que a tornará habilitada aos objetivos da sociedade, a tornará muito útil a ela e a colocará em situação de desfrutar os benefícios. Em lugar da doentia imagem do operário obrigado a fazer a ponta das agulhas ou a cabeça dos pregos, ou a amarrar fios, ou de um rude camponês que olha o chão e seus arredores com olhos vazios, sem um lampejo de inteligência ou de reflexão racional, surgiria uma classe trabalhadora cheia de iniciativas e de conhecimentos úteis, com hábitos, informações, maneiras e disposições que levariam aquele que está mais baixo na sua escala a muitos degraus acima dos melhores de quaisquer classes que tenham existido até agora em todas as sociedades passadas ou atuais. À primeira vista, nós poderíamos até fazer uma relação direta com os textos marxianos, até porque, como Manacorda diz, não há nada de mais marxiano que tomar o tema da divisão do trabalho, denunciar o desperdício humano que essa divisão acarreta e, em especial, o embrutecimento do operário, concluindo com uma perspectiva que Marx certamente também teve em mente ao escrever as instruções aos delegados e a crítica ao programa de Gotha. No entanto, para além dessa coincidência que nós percebemos aqui no texto de Owen com o que consta também nos textos de Marx, é evidente que nesse trecho, Owen, que entre os utópicos é o que, vivendo no próprio coração da moderna produção capitalista, mais se fundamenta na objetiva aquisição do sistema de fábrica, acaba contestando de modo apenas metafísico a divisão do trabalho e opondo à invenção das máquinas aquela invenção que é o seu projeto de um novo mundo moral, e contrapõe aos males derivados da divisão do trabalho e dos interesses o ensino geral
e as linhas essenciais de todo o conhecimento, como um corretivo que procede exatamente do exterior, como uma exigência de tipo iluminista. Já a correção que é proposta por Marx, diante de uma realidade como essa, é justamente a versatilidade. Então, a divisão do trabalho, ela exigiria uma objetiva versatilidade do trabalhador. Daí vem a perspectiva da unilateralidade. Marx diz: a grande indústria, com suas próprias catástrofes, leva a que o reconhecimento das variações dos trabalhos e, portanto, a maior versatilidade possível do operário, como lei social geral da produção e a adaptação das circunstâncias à execução normal de tal lei, se tornem uma questão de vida ou morte. Aqui é um aspecto importante justamente dessa contradição. O próprio sistema está fazendo com que seja necessária esta unilateralidade. Essa grande indústria vai levar a essa necessidade da variação no trabalho. Ou seja, o homem passa a ter essa necessidade de uma maior versatilidade. Owen vai considerar a divisão do trabalho como algo que é dado, ou seja, algo que já existe, algo a priori, diferentemente de Marx, que vai considerar essa divisão do trabalho como algo constituído historicamente. Ou seja, ele deixa de lado aqui esse aspecto determinista. A divisão do trabalho deve ser analisada à luz desse processo histórico. Posteriormente, Manacorda nos traz os católicos e a pedagogia marxista. Manacorda vai falar de uma publicação de uma coleção de estudos sobre todo o pensamento pedagógico ocidental, isso sendo uma iniciativa da Igreja Católica, e nesta tarefa a pedagogia propriamente marxiana foi direcionada ao professor Fausto. Então, o professor Fausto teria sido incumbido aí de pesquisar a pedagogia propriamente marxista, e o resultado dessa pesquisa foi inserido no capítulo intitulado O Positivismo Pedagógico. Então, essa proposta marxiana teria então aí um viés positivista. E claro, isso vai ter críticas de Manacorda. Segundo ele, essa pesquisa da pedagogia marxiana foi bastante limitada. Ela se reduziu a premissas ideológicas que adaptaram os conceitos presentes nos textos de Marx a, claro, os seus próprios interesses. Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, Marx segundo Bongiorni, e Manacorda já inicia como uma espécie de desculpa a possíveis falhas de interpretação do texto de Marx. Então, aquelas críticas que ele vem a fazer aqui aos críticos de Marx, como eu já falei para vocês, ele critica de uma forma bastante suave, e ele mesmo, em muitos momentos, traz uma defesa dos críticos de Marx, dizendo que isso é possível, essa interpretação equivocada, uma vez que não é fácil compreender os textos de Marx. Então, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dizer que o pensamento de Marx, em geral, é tão difícil de ler por parte de alguns de seus críticos, que a primeira dificuldade consiste em situá-lo de alguma maneira na história das várias correntes de pensamento. Então, Marx estaria inserido em qual corrente de pensamento? E é justamente essa dificuldade em definir a corrente de pensamento na qual Marx estaria presente é que vem, por exemplo, essa perspectiva da pedagogia marxiana está presente no positivismo. E claro, Manacorda não atribui uma culpa exclusiva aos pedagogos católicos
que fizeram essas interpretações equivocadas, né? Mas é compreensível que na época do positivismo, que era triunfante, interpretasse inconscientemente Marx de acordo com seus próprios cânones, o que, no entanto, os espíritos mais perspicazes, como Labriola, evitaram compartilhar. Mais difícil de compreender é que semelhante opinião, sobre a qual tanta crítica filosófica já fez justiça há tempo, volte a ser proposta ainda hoje. Bongiorni, que deveria apresentar para o volume, né, para esse capítulo que estaria presente nesses estudos sobre o pensamento pedagógico ocidental, deveria apresentar o lugar de Marx nesse pensamento pedagógico. Ele fez isso depois de situar Marx no positivismo e também simplificou as posições políticas de Marx, né, ao reduzi-las à perspectiva de uma ditadura internacional do proletariado. E mesmo fazendo interpretações equivocadas, né, ele vai seguir nessas interpretações de forma coerente. Bongiorni vai trazer um Marx que limitava a história humana à história econômica. Então, é como se Marx estivesse dizendo que a história humana é única e exclusivamente a história econômica. Manacorda vai dizer que essa interpretação de Bongiorni, né, é totalmente equivocada. Basta fazer uma referência aos manuscritos de 1844, em que se afirma que a economia política, e já sabemos que isso significa a sociedade capitalista, né, e, portanto, o seu adversário, conhece o trabalhador apenas como besta de carga, um animal reduzido às mais estritas necessidades corporais. É a relação que estabelece com o capital que degrada o trabalhador a um nível de operário assalariado, no qual o mínimo das necessidades animais, dos meios de vida, lhe aparece como seu único objeto e finalidade. Então, nós podemos ver aqui que estar limitado a necessidades, ou seja, a consumos naturais animais, como o operário irlandês, que é reduzido a desejar apenas a comida e até a pior espécie de comida, é o destino do trabalhador na realidade, enriquecer as suas necessidades com tudo que é humano, intelectual, artístico e satisfazê-las, isto é, consumir, fruir, é seu destino na possibilidade. Manacorda também critica Bongiorni, né, quando este afirma que Marx afirma que o proletariado deveria apoderar-se do poder com uma técnica revolucionária moderna de alcance mundial e com métodos dos golpes de Estado. Manacorda vai dizer aqui que em nenhum momento Marx traz essa perspectiva do método dos golpes de Estado. A breve introdução das lutas de classe na França traz um Marx que propõe um progresso real, que consiste no fato de que o partido da insurreição atinge a maturidade de um verdadeiro partido político. Ele mostra, pelo menos, que sabe distinguir bem a insurreição, que pode ser feita por ordens, e a revolução, que é, acima de tudo, o resultado de um processo objetivo de maturação. Falar em golpe de Estado significa confundir Marx com Augusto Blanqui, com Mazzini, com Bakunin, com todos aqueles contra cujo método insurrecional combateu. E Manacorda traz mais uma interpretação equivocada de Bongiorni, quando ele afirma: o marxismo é o humanismo classista e revolucionário. Em sua versão autêntica, não pode deixar de ser maximalista, intransigente, em vez da versão minimalista, reformista, pacifista e contemporizadora. E, em sua autenticidade, só pode ser ateu, belicoso, intolerante, estatolatra, dogmático, indiferente a casos pessoais de consciência. E é com esse trecho que Manacorda diz
que ele vai situar o pensamento pedagógico de Marx como estando inserido na corrente positivista. O fato é que, segundo Manacorda, Bongiorni não conhece Marx e se limita a atribuir-lhe os lugares comuns, não do marxismo, mas pura e simplesmente do antissovietismo ou do antissocialismo. Agora, é claro, ao criticar Bongiorni, Manacorda destaca muito bem que não há nenhum objetivo de criticar o ponto de vista de qualquer pessoa, né, em não defender uma determinada solução política para os problemas do mundo atual, né? Então, cada um é livre de pensar da forma que quiser, né? Agora, como Manacorda sempre fez questão de falar, é importante e é dever de um pesquisador como ele, né, dar a Marx o que é de Marx e aos outros o que é de outros, né? Então você pode muito bem interpretar o pensamento de Marx como sendo equivocado, né? Enfim, mas você não pode atribuir a Marx conceitos, ideias, propostas que não são de Marx. E outro grande equívoco aqui que Manacorda nos traz, né, é que se foi possível situar, né, o pensamento marxiano, né, no positivismo, também foi possível associar Mussolini à corrente marxista. E ele fica meio que, digamos, revoltado, né? Que um trânsfuga do socialismo, leitor muito infrequente de qualquer livro sério e com certeza de qualquer livro de Marx, como foi Mussolini, seja apresentado como marxista, justamente no momento em que rompe com o socialismo, massacra os socialistas, governa por conta da grande burguesia capitalista e se dispõe a fazer acordos à sombra do Partido Católico com um Papa conservador, é realmente uma dolorosa escamotagem que não honra a quem dela se utiliza. E ele traz até mesmo o trecho, né, que diz que relaciona Mussolini a Marx. Esta tese marxista, por certo, influenciou a política escolar de Mussolini, que provinha do socialismo. Manacorda vai dizer que se não fosse uma blasfêmia, diremos que isso é a mesma coisa que remontar aos ensinamentos de Cristo a traição de Judas. Como não tomar consciência da perfídia de tal juízo? Marx era oposto a todo estatismo e a todo politicismo escolar. Talvez aqui a verdadeira causa desses erros, né, seja no fato de associar Marx aos partidos ou estados socialistas. Ninguém contesta a legitimidade ou até a oportunidade de um estudo crítico sobre a política escolar dos partidos e dos estados socialistas. Discute-se o pensamento de Marx pelo que ele é. Se se deseja falar de Marx no âmbito da pesquisa teórica, seus textos estão à disposição de todos, né? Os textos de Marx e não os textos dos intérpretes de Marx. Daí, mais uma vez, a importância de uma análise marxiana, ou seja, uma análise diretamente dos textos de Marx. Os textos dele estão à disposição de todos. Lê-los é sempre possível e, afinal de contas, pode ser bastante útil. Depois, Manacorda vai falar de Catalfamo, né? Marx segundo Catalfamo. Aqui, o conhecimento de Marx vai aparecer limitado a alguns poucos textos e nem sempre foi evitada aqui a discussão das deformações do marxismo sem antes verificá-las. Traz um exemplo. A respeito do conceito fundamental de praxis, que é essencial para as obras do período da maturidade de Marx, né? Catalfamo deixa de se basear em Marx para se utilizar de alguns de seus críticos. Esse é um dos grandes problemas, pessoal. No lugar de se utilizar os textos de Marx, esses críticos buscam, né, nos textos de outros intérpretes que falavam sobre Marx. E justamente aí,
né, ele deixa de se basear em Marx para se utilizar de alguns de seus críticos quanto à definição errônea de praxis invertida. Então, a questão aqui diz respeito a esse conceito de praxis invertida, que é atribuída a Marx. Manacorda vai dizer que trata-se de uma interpretação equivocada, que é fruto também de uma tradução errônea. Catalfamo vai dizer que a filosofia de Marx é a absolutização da praxis, da ação, como praxis e ação econômicas. Na economia se resolvem todas as demais atividades. O homem é exclusivamente homo economicus. Manacorda vai dizer que Marx foi um grande combatente dessas posições, né? Até porque Marx diz o oposto, né? Manacorda traz até um trecho de Marx, né? Mas não são apenas teus sentidos imediatos, o comer, que deves poupar, como também a participação em interesses gerais, a piedade, a confiança. Também tudo isto deves poupar se queres ser um homem econômico, se não queres arruinar-te atrás das ilusões. Então, está muito bem claro aqui que o homem não é exclusivamente econômico. Há outros aspectos aqui que não são econômicos, né, que participam da constituição desse ser. E Manacorda cita trazendo um trecho da ideologia alemã. Com a divisão do trabalho ocorre a possibilidade e inclusive a realidade de que a atividade espiritual, aqui o aspecto importante que foge, esse aspecto econômico, né, que a atividade espiritual e a atividade material, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo, caibam a indivíduos diferentes, e a possibilidade de que estes não entrem em contradição está, outra vez, em abolir a divisão do trabalho. Quer dizer, uma vez constatada a divisão do homem, devido à divisão natural e espontânea da sua atividade vital, né, toda a pesquisa de Marx se orienta a reintegrar o homem dividido em homem total, unilateral. É este o fundamento dessa antropologia marxiana, né? E, consequentemente, da pedagogia marxista. Não há nada aqui que se relacione a esse homem econômico. No próximo item, Manacorda traz uma discussão a muitas vozes. De fato, as questões da legitimidade de uma pedagogia marxista, né, e, portanto, as questões específicas da unilateralidade e do tempo livre, da relação entre ensino geral e especialização, da interação entre cultura de massa e formação individual, e também das diferenças ou das coincidências em posturas hegelianas ou anti-hegelianas entre Marx e Dewey, têm sido discutidas no período de um ano na revista Riforma della Scuola, uma discussão ainda não concluída, mas da qual já resultaram algumas sugestões que merecem ser tomadas em consideração. Daí, dentre essas considerações, nós temos uma pedagogia não abstrata. E nós temos aqui a retomada da famosa pergunta, né, que já iniciou esse livro. É correto dizer que existe uma pedagogia do marxismo? Aí nós vamos ter aqui a abordagem de Plebe, né? Ele, mesmo concedendo que textos de não pouca importância e originalidade lhe demonstram a existência dessa pedagogia marxista, né? Ele vai dizer que há ainda a possibilidade de duvidar da existência dessa pedagogia do marxismo, o que vai ser criticado por Manacorda, né? Manacorda critica aqueles que dizem que não existiria uma pedagogia marxista. Essa pedagogia de inspiração marxista é inteiramente justificada e é bom que ela realmente exista, né? Então, para Manacorda existe e é importante que ela continue existindo. Nós vamos encontrar em Marx uma crítica da pedagogia e dos sistemas de ensino existentes, como parte geral da crítica à economia política. Ou seja, ele critica essa economia política e indiretamente critica esses sistemas de ensino existentes. Tudo isso da sociedade capitalista e de suas ideologias, e vai esboçar as tendências objetivas que estão em processo.
A gente não pode negar que uma teoria pedagógica emerge de seus textos como parte da sua antropologia. Posteriormente, Manacorda vai falar do tempo livre, né? O tempo livre era apenas uma questão preliminar nos temas especificamente pedagógico-educativos que foram abordados no início desse livro. A questão do tempo livre foi se tornando mais crítica nessa sociedade dividida, né? Que é capitalista, configurando-se como uma das formas da alienação, e daí o tempo livre foi se tornando um dos campos da luta de classes, não só pelo que se refere à sua expansão, mas também ao que se refere ao seu modo de existência. O aspecto da alienação, essa visão deturpada da realidade, ela não ocorre apenas no tempo de trabalho, né? Ela vai ocorrer também no tempo livre. E a sua superação só será possível com uma estrutura diferente de produção. É só assim que a gente vai ter a união real de ensino e trabalho. Manacorda vai dizer que tempo livre e tempo de trabalho apareçam atualmente implicados na mesma alienação, significa que numa sociedade dividida, todo o tempo do indivíduo, seja qual for a forma, né, como se configure, como atividade de produção ou como atividade de consumo, é igualmente posto à disposição da potência estranha que o domina e que continua a criar. Ou seja, que o trabalhador produza capital enquanto trabalha para seu benefício ou enquanto o adquire para seu proveito. Em nada muda a relação originária. Quer dizer apenas que a possibilidade de consumo adquirida durante o tempo de trabalho necessário é também ela posta a serviço do capital. As formas e os métodos do processo educativo de hoje, né, elas parecem ser incapazes de trazer essa perspectiva de Marx, né, do homem integral, né? A exigência de uma educação para todos, né, uma educação massiva, está em contraste com a exigência de uma educação individualista. Uma tende a criar homens padronizados, a outra a acentuar a divisão entre os homens. E, além disso, o auxílio das modernas técnicas de que o processo educativo pode dispor hoje, meios audiovisuais, cibernética, teoria da informação com as máquinas de ensinar, isso permite maiores possibilidades no campo das informações. Mas esse auxílio pode informar uma educação integral. Marx pensava nessa escola de informações rigorosas, né? Aqui o aspecto da intensificação dos estudos científicos, né? Deve haver aí um foco rigoroso nesse aspecto do conteúdo. E nós vimos também que isso também é defendido por Gramsci, né? Esse rigor científico na escola. Então, Marx pensava nessa escola de informações rigorosas, mas além dessa escola, ele também dava grande importância à educação da vida e, de maneira geral, à aquisição pelo homem de uma possibilidade total de plena fruição humana, e não apenas natural ou animal, né? Mas não será destino do homem que a sua história se desenvolva na contradição e que o alcance desse antagonismo absoluto assinale o ponto de partida para a sua superação? E com este questionamento nós finalizamos aqui a análise desta obra, né? Nós tivemos 8 aulas, decidimos fazer uma aula por capítulo, né? Obviamente, como é importante a gente se deter em conceitos, em trechos, porque é muito comum os trechos desses textos estarem presentes na prova, né? Por isso que muitas vezes a gente faz uma leitura mais literal desse texto, para ficar bem fixado, né? Então nós fizemos aqui 8 aulas, né? O texto de Manacorda. Vimos que ele não é apenas um bom filólogo, né? A própria editora nos traz isso. Ele é um homem politicamente engajado. Nos capítulos finais das nossas análises, né, havia esse debate da problemática educacional pós-marxiana. E no último capítulo, como nós vimos, né, houve aqui espaço para pesquisadores marxistas e também não marxistas,
de Gramsci a Galvano della Volpe, e também dos pensadores católicos, né, até aqueles considerados como independentes. Esse livro foi escrito para alunos do curso de pedagogia, mas acabou ultrapassando esse limite, chegando a representar a voz mais importante do marxismo pedagógico na Itália e em muitos outros países. Marx e a pedagogia moderna, a gente pode dizer, né, é uma obra indispensável para quem quer conhecer a proposta pedagógica de Marx, não como uma fórmula doutrinária, mas como uma longa construção histórica de investigação ainda inacabada.